Fala pessoal do Pipocando, quanto tempo, hein? Saudade, hein? Um abraço, vamos falar sobre o Vingadores Guerra Infinita. Tá você agora decepcionado? Queria ver o Bock, queria ver o Rolandinho, cadê eles? Cadê? Calma, relaxa, se você é novo aqui no Pipocando, cara, é o seguinte, prazer, meu nome é Gabriel Gaspar, eu sempre fiz a crítica aqui no Pipocando, né? Todo domingo eu vim aqui trazer a crítica de um filme novo pra vocês e esse fim de semana, excepcionalmente, o Bock e o Rolandinho estão viajando e aí eles me ligaram e tal, pediram para eu fazer a crítica desse filme. E você sabe muito bem, né? Você que é mais antigo aqui, calejado de Pipocando, sabe muito bem que eu faço a crítica sempre assim que eu saio do cinema, sempre com o filme ainda fresco na minha cabeça, ainda quente na minha cabeça, efervescendo. Então relaxa e curte o vídeo aí, fica à vontade. Cara, fazer a crítica em si desse filme dos Vingadores, né? Qualquer filme dos Vingadores em si é uma tarefa bem peculiar, cara. Porque assim, os Vingadores, eles não funcionam, né? Os filmes em geral dos Vingadores, do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América e tal, eles não funcionam em si como um filme individual, né? Como um filme em sua unidade única, né? Pra você analisar como crítica de cinema, uma peça única, né, da dramaturgia. O Vingadores, cara, ele funciona muito bem, na verdade, como uma série. Eu falo isso porque, assim, já teve outras, né, obviamente, teve outras franquias de filmes que tentaram fazer espécies de séries, principalmente se você é crítico. Eu vejo muito crítico com essa dificuldade de analisar em si os filmes de heróis da Marvel. A Marvel faz algo completamente diferente de qualquer coisa que a gente já viu no cinema. Ela faz uma série de filmes de uma forma completamente episódica, como se fosse de fato uma grande série, em que o season finale de cada arco, de cada série, é o filme em si dos Vingadores. E se você for ver cada filme de uma forma separada, de uma forma independente, você pode ter um baque ou não gostar tanto de cada filme, como se fosse em si um episódio de uma série, tá bom? De uma série em particular. E, enfim, a Marvel fez isso, né, mais uma vez, pela terceira vez. Né? Esse seria o que, esse Marvel Guerra Infinita seria o que a gente chamaria de Vingadores 3, de certa forma. Ele é em si a conclusão do terceiro arco da Marvel, né? Então, se um crítico desventurado, né, for resolver julgar esse filme como um filme solo, como um filme independente de tudo, né, ele estaria cometendo um erro de ignorar tudo, né, que preparou esse filme. Seria como julgar um episódio separado de uma série. Mas ainda assim, quero dizer que esse episódio não é um episódio qualquer, ele é um episódio chave dessa série Marvel, ele é um episódio chave dessa terceira temporada da Marvel. Eu vou até mostrar um gráfico aqui, cara, não sei se dá pra ver muito bem, né, aqui é o início, aqui é o final, aqui é um gráfico em geral de drama ou ação, né, de curva dramática de um filme ou de uma série. Normalmente começa aqui, tem uma pequena subida, né, um grande clímax aqui e pro final a conclusão. Esse em si é um gráfico normal de um filme, né, ou de uma série em si. Como esse caso aqui, esse filme faz parte de um arco seriático, de uma grande série que a Marvel propôs, né, e mostrar de certa forma no cinema, ele estaria aqui. Os filmes dos Vingadores em si, eles costumam estar nessa parte em si do arco, que é o clímax em si. Vou até mostrar, né, essa parte aqui, como esse filme é um filme dividido em duas partes, de certa forma, né, o Guerra Infinita. Ele recebeu outro título, né, segunda continuação, né, de certa forma, seria uma Guerra Infinita 1 e 2, seria meio que essa parte do arco, tá bom? Ela já começa meio que alto, ela sobe mais um pouco e termina ali ainda, né, bem no alto, tá bom? Então, se você reparar, né, por esse gráfico que eu fiz aqui, esse filme, ele tá nesse ponto da curva, então ele não é em si um filme, ele é um clímax, tá bom? Então ele não vai ter uma estrutura clássica de cinema. Eu falo isso porque muito crítico às vezes pode se enganar e pode querer julgar esse filme de uma forma errônea. Ele não tem a estrutura clássica de um filme, ele tem a estrutura única de um grande clímax de 2 horas e meia. A Marvel fez algo que a gente nunca viu na história do cinema, pelo menos não nessa escala, né? Não numa produção desse nível, né? Numa produção mundial, uma produção que impactasse de fato o mundo como um todo, de transformar uma história em si em uma grande série. Então isso é algo importante quando você vai analisar esse filme, cara, porque é o seguinte, você pode falar, pô, esse filme não tem personagens tão ricos, ou os personagens não são bem desenvolvidos ou não se desenvolvem tão bem. Cara, a proposta, como eu falei, é outra, é completamente diferente. Todos os personagens desse filme já foram apresentados e a maioria deles já foram desenvolvidos, tá bom? Então, quando você vê esses personagens no filme, né, eles já estão em seu estágio final de evolução. Então, é normal
que a maioria dos personagens desse filme não tem uma evolução dramática, né? Eles têm sim uma evolução física dos acontecimentos, mas não tem uma evolução de personalidade deles. De repente, os personagens que têm mais tempo de tela ou mais desenvolvimento como personagem em si é o próprio personagem do Thanos, que é o grande vilão do filme. E aí sim temos, de fato, uma grande apresentação, de fato, e de longe, e de direito, o maior vilão da Marvel de todos os tempos. Em destaque maior, obviamente, o Loki e o vilão do Pantera Negra, né, pela sua poder de trapaça e pela sua motivação, né, o vilão do Pantera Negra. E aí chega o Thanos. O Thanos, ele em si, é um vilão que foi apresentado de forma paulatina ao longo de vários e vários filmes da Marvel. Então é um vilão que a gente foi conhecendo de fato aos poucos ele. Ele é um vilão que é tão ou mais esperto ou malandro, né, que o Loki. Ele chega, né, enfim, não quero dar spoiler aqui do filme, mas ele é um cara ali que, pô, o Loki não vai passar a perna nele tão fácil, né, tá bom? Então esse é um... E tem uma malandragem, né, tem uma certa malandragem, de fato. Ele é muito mais poderoso, né, que talvez o vilão mais poderoso que os Vingadores enfrentaram. Aqui o Thanos também tem uma motivação muito válida pro personagem, né, óbvio que eu não tô dizendo aqui que eu concordo com a motivação do Thanos, né, até uma motivação diferente dos quadrinhos, depois eu falo sobre isso, se for o caso, mas ele tem uma motivação que você consegue entender a motivação, né, do vilão, né? Então ele tem, ao mesmo tempo, a malandragem do Loki, um dos maiores vilões, o poder maior, né, do que o Ultron, um dos vilões mais poderosos que os Vingadores enfrentaram, e tem uma motivação tão válida quanto a motivação do vilão do Pantera Negra, que talvez, né, tenha sido o vilão com a melhor motivação, né, dos filmes da Marvel. Então ele em si é um vilão completo. Por tudo isso, que ele é, de fato e de direito, o melhor vilão da Marvel até hoje, tá bom? É um vilão que você consegue entender as motivações dele, você não vê ele como um monstro absoluto, você vê ele como uma pessoa com sentimentos e motivação e vontade de fazer, né, o que ele sonha, de fazer o sonho dele se tornar realidade. Um aviso importante, né, todo mundo sabe aqui, serviço de utilidade pública, né, para todos, que, como todos os filmes da Marvel, tem uma cena pós-créditos, tá bom? Mas a cena é só uma no final dos créditos em si. É uma cena bem importante e interessante, de repente até lá no Acabou de Acabar eu explico um pouco mais sobre essa cena para quem não, de repente não entendeu o que essa cena significa ou quer dizer, tá bom? Mas para você que tá vendo o filme, tem só uma cena bem no final dos créditos. E veja o filme em 3D. Como eu falei, o filme é repleto de cenas de ação e várias dessas cenas são de fato pensados em 3D. São momentos que saltam da tela. Então são momentos que vale a pena. A nota do filme, cara, como eu falei aqui, ele não é de fato um filme, né? Ele é um clímax de uma temporada. E ele deve ser julgado como isso, né? Se você for julgar ele de fato como um filme, vai falar, tem 1 milhão de personagens, não se aprofunda em nenhum, enfim, se aprofunda em muito poucos, mas não é esse o foco, né? A Marvel, ela criou uma história, criou uma narrativa cinematográfica. Vários momentos do filme, cara, como eu falei, as batalhas são tão tensas, em vários momentos eu tava sentindo minha mão doendo. Quando eu olhava, eu tava apertando minha mão, de tão tenso que eu tava nessas batalhas. Então a Marvel criou uma narrativa única, uma narrativa específica, né, para esse tipo de história, uma narrativa de série. É muito diferente esse filme, você deve julgá-lo de uma forma diferente, porque a proposta dele é diferente de um filme clássico. E é por tudo isso, cara, que eu vou dar pro filme uma nota 10. É 10, cara, é 10 de 10, tá bom? Porque ele é uma conclusão, né? Ele é uma conclusão, não, ele é um complemento, talvez o ponto mais alto que a Marvel já tenha chegado em seu universo cinematográfico, tá bom? Então nota 10 de 10, filme brilhante. Complementando a crítica aqui, cara, queria dizer o seguinte, né? Como a crítica tem essa estrutura, como eu disse aqui, né, de série, Vingadores Guerra Infinita é o quê? É o episódio 9 de uma temporada de Game of Thrones, tá bom? É isso. Durma com isso, tá bom? Pense nisso. Ele é isso. É o episódio 9 de uma temporada de Game of Thrones. Se você vê Game of Thrones e Vingadores, você vai entender muito bem o que eu tô falando. Eu não poderia usar uma metáfora mais clara pra você, tá bom? Vou encerrar por aqui, deixa embaixo aí pra, né, saber melhor o que vocês pensam aí. Qual o filme favorito de vocês desses 10 anos do universo Marvel? Conheça lá o Acabou de Acabar, obviamente. Um beijo no coração dos senhores. Gabriel Gaspar, até a próxima.